que curte videogame! Hashtag seus mágicos. Bem-vindos ao GamePad, é o programa que toda semana te conta o Paranauê para você manjar mais os Paranauês. E essa semana, a pedido do Alexandre de Oliveira, a gente vai falar sobre um assunto lindo, maravilhoso e gostoso, porque sim, que é a fantasia clássica, também chamada de High Fantasy. A fantasia clássica teve esse nome dado só em 71, mas as raízes dela são super antigas e datam desde os contos de fada. Olha que coisa fofa. Para você entender mais ou menos como funciona, não é que fantasia tem que ser medieval, não é que tem que ter orc. A gente vai te explicar as características que um conto tem que ter para ser chamado de fantasia clássica. E a primeira coisa é que a fantasia se passa ou numa terra distante ou no passado. Você lembra daquela frase, há muito tempo atrás, em uma terra muito, muito distante. Por quê? Porque como a fantasia vai transportar a gente para outro lugar, então ela cria esse paralelo e é como se nesse mundo, as regras do nosso mundo meio que tanto faz, não serve. Você cria regras novas. Então, o mundo tem que funcionar, mas ele funciona com regras que são só dele e que não necessariamente estão atreladas à nossa realidade. Assim, o onírico faz muito parte da fantasia. E você pode ver isso em jogos como Child of Light ou Fable. Ambos vão ter, inclusive Child of Light tem raízes em conto de fada, mas ambos vão ter ali um pezinho no onírico e nesses mundos criados para apenas aqueles jogos. Não é que o mundo existe e tá tudo bem, a gente só aceita. A maior parte da fantasia fala muito sobre o processo de amadurecimento. Então, a infância faz parte da história. E muitas vezes o protagonista ou a protagonista vão amadurecer na história, na nossa frente. O que significa que esses contos, essas narrativas costumam ser muito íntimos e muito pessoais e tratar da história de uma pessoa. É claro que ela pode estar chegando num mundo novo e ter personagens secundários que são super legais, mas trata da história de alguém. A gente vê isso, por exemplo, em Kingdom Hearts. Kingdom Hearts é um jogo que é super complexo, tem um monte de coisa acontecendo, mas é a história de amadurecimento de alguém. E é alguém que vai passar por essa jornada e vai levar a pessoa que está ali jogando junto. E se você quer um outro exemplo de como essa jornada às vezes não é física, ela pode ser psicológica ou metafórica, joga Alice Madness Returns, que se passa meio que na mente da personagem. Eterno Sonata também pode ser bom para isso. São mundos criados, que são mundos metafóricos da nossa realidade. Porque é uma fantasia, ela vai incentivar aquilo que a gente chama de escapismo. Mas antes de você surtar e falar, ai, mas escapismo é ruim, eu falar, não, escapismo não necessariamente é uma coisa ruim. O que significa você está indo para uma terra no passado, muito distante, muito louca, muito diferente. Como ela é diferente da nossa, significa que você está escapando da sua realidade. Porém, contudo, geralmente o herói também está fazendo a mesma coisa. Então ele também está indo para uma terra que ele desconhece. Você faz essa jornada junto. E o objetivo é que ele aprenda alguma coisa na história, que ele leve de volta para a sua realidade. E daí, no caso, você é jogador também. Quer dizer, se o jogo te pega e tem imersão, o grande objetivo é que tem alguma coisa ali daquela história que você também vai levar para casa bonitinho, todo fofo. A maioria, ou quase todos os jogos de fantasia vão propor isso. De Final Fantasy Okami, você tem algo que te leva e é esse algo que você leva para casa. Então, pessoas vão ter experiências imersivas completamente diferentes, mas que também dizem respeito a essa jornada e o que dessa jornada foi importante para elas. Porque a fantasia trata disso, ela tende a ser menos complexa. Isso não necessariamente é uma coisa ruim. Significa só que o bem e o mal são bem diferentes. Você sabe o que é o mal. Você sabe qual é a parte boa. Então, certas coisas da vida do tipo áreas cinzas, etc., ficam um pouco de lado. É claro que tem fantasias contemporâneas que vão tentar fazer diferente. Por exemplo, Game of Thrones. Ele tem alguns desses preceitos, mas ele quebra várias regras, como a questão do protagonista, mas sim, tem a ver com amadurecimento e tal. Mas, quando você tem bem e o mal bem definido, você pode partir para uma jornada que tem realmente a ver com aprender algo deste mal. Por exemplo, Zelda. Todos os Zeldas você sabe muito bem quem é o vilão, tá muito bem definido quem é bonitinho e legalzinho, e não por conta disso você acha que é uma história menor, saca? Então, essa complexidade é simplesmente tirar essas áreas cinzas para a gente poder saber quem são os Cavaleiros de Luz versus os Cavaleiros das Trevas, e a gente poder ter esse grande épico. Tem um monte de séries que vão se basear nisso,
modernas ou não. Toda a série Mana faz isso, e se você quer um exemplo contemporâneo, pense em Dragon Age. Dragon Age é uma série onde, por mais que alguns personagens tenham ali, será que essa pessoa é legal ou não, geralmente o que é do mal está muito bem definido. Quem é a pessoa que você vai enfrentar no final, ou toda a Blight, né, a galera que vem lutar contra você, muito bem definido. Uma coisa que a fantasia faz, que eu acho muito bacana, é em vez de falar sobre, sei lá, como que as pessoas vivem, ou necessariamente qual é a tecnologia, ela transforma isso em magia. E a magia é mais interna, é mais pessoal. A tecnologia tem a ver com, sei lá, uma civilização, ou como se moldou uma sociedade. E a magia pode ser simplesmente de uma pessoa para ela mesma. É claro que nem sempre dá certo, ou nem sempre a magia é boa. Você vai ver isso em jogos como, sei lá, Shadow of the Colossus, mas geralmente a magia tem a ver com uma jornada de alguma pessoa. E isso tem até gente no final de God of War. Então, por mais que você esteja falando de games que são extremamente violentos ou sangue para todo lado, vai ter alguma coisa ali na fantasia que puxa para isso, para a jornada do protagonista. Geralmente, numa história de fantasia, as forças da natureza ou do mundo estão desreguladas por conta de algum vilão, um ditador, um feiticeiro, que tem algum problema. E esse problema geralmente tem a ver com emoção. Ele tem medo de morrer, tipo o Ganon, ou ele quer poder absoluto porque ele precisa controlar todas as coisas. Às vezes ele tem ciúmes. E é assim que o mundo começa. Então, toda a questão da fantasia é quem sou eu? O que eu preciso fazer? Por que esse mundo está do jeito que está? Então, games completamente diferentes como The Longest Journey ou Transistor vão tratar das mesmas questões. Você começa se perguntando por que isso está acontecendo no mundo? Qual é o meu papel frente a isso? Outra coisa que é bem marcadinho de, tipo, high fantasy é a questão de monstro. Tem monstro. E nem sempre você tem que entender por que tem monstro. Você vai lá e mata o monstro, entendeu? Vai lá e mata. Por quê? Bem e mal e tal. Então, o que significa? Que esses monstros não foram feitos necessariamente para questionar. Eles são muito mais provações, eles são testes. Eles não foram feitos para a gente pensar em como toda a humanidade vai funcionar frente a isso. Não. Ele é do mal, ele está causando um problemaço aqui para a sociedade inteira. Você vai lá e simplesmente extermina. E é claro que a gente costuma ligar isso com a questão do cavaleiro, em cima do cavalo, matando o dragão, que é uma coisa que é uma imagem muito antiga, mas não precisa ser medieval, não precisa ser gótico. É claro que a maioria dos jogos, ou lendas, ou filmes, ou livros, vão acabar tratando de cenários mais ou menos assim mesmo. De Castlevania, Dark Souls e Diablo, você tem aí 3 exemplos que usam um pouco do gótico e um pouco do medieval. Então o gótico acabou surgindo aí como uma possibilidade de fantasia. Mas se você pegar, sei lá, Dragon Warrior, até... Gente, qualquer coisa de fantasia, pode escolher que vai ter algum mal e geralmente esse mal vai ter a ver com o nosso imaginário medieval, mas não precisa. E é por isso que muita gente confunde fantasia com ficção por conta de temática. Não precisa, por exemplo, pode se passar no espaço e ser uma fantasia, desde que tenha essas características que a gente falou. Interno, pessoal, magia. Então dá para entender, né, que, por exemplo, Star Wars tem muito mais a ver com uma epopeia espacial de fantasia do que necessariamente com ficção científica, apesar dela ter um pouquinho dos preceitos, um pouquinho de tecnologia, porque para você fazer esse sabre de luz tem que ter uma pedra especial. Mas quando o primeiro filme surgiu, era simplesmente uma força mágica da natureza. E se você quer ver vários tipos de fantasia, eu te sugiro, então, 3 sagas. Um é um livro, as outras 2 são sagas. Desculpa, muitas dicas. O primeiro é The Last Unicorn, que é bem fantasia, super bacana. O segundo é Senhor dos Anéis, porque é a coisa mais fantasia clássica que existe, bem versus mal, batalhas épicas e tal. E a terceira é As Crônicas de Gelo e Fogo, que é onde foi os livros que foram baseados em Game of Thrones, que dá aí um twist em fantasia. Inclusive, me fala nos comentários, onde você acha que cabe Game of Thrones? Se a gente vai criar, talvez, um gênero novo? Interessante. E se você, assim como o Alexandre, quer pedir um tema para o Gamepad, manda para mim no higienebrasil@ign.com, que eu faço um vídeo inteirinho para você. Então é isso. Semana que vem eu volto com mais. Beijo e tchau.